Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História do Ceará. A gente vai entrar num assunto a respeito da vida dos indígenas. Então, para tratar desse assunto, nós vamos trazer dois conteúdos do livro, né? O primeiro é sobre os índios, né, e a luta pela posse das terras, que era a página 44, a página 51, certo? Que diz que das 22 nações indígenas, né, que habitavam o Ceará, restaram apenas 14, né? Desse total, somente 4 conseguiram provar que eram realmente de etnia indígena, né? Mas o drama das tribos indígenas, gente, ele acontece até hoje, tá? Porque eles lutam pela demarcação das suas terras, né? Que foi tomada, né, inapropriadamente pelos brancos, tá? E para manter a sua cultura viva, né? Eles lutam por isso também, para ter esse direito de manter a sua cultura viva, tá? Eles, por muito tempo, foram excluídos, né? Os índios, a rotina dos índios no Ceará segue o fluxo dos excluídos sociais até hoje, né? Eles estão sem moradia digna, sem oportunidade, sem trabalho, mas, né, eles sofrem muito preconceito, que isso é algo que vem, né, desde lá de séculos atrás, né, como diz aqui, há 5 séculos, foram 5 séculos de dominação. Então, há 5 séculos que os indígenas sofrem, né, com a falta de respeito, né, e com a falta de direitos de ser realmente um indígena, né, de ter a sua terra e de poder manifestar sua cultura. Sobre o índio no Ceará, por muito tempo ele foi extinto por um decreto, né? E aqui tem dizendo que desde o início da colonização, o contato entre os europeus e os povos indígenas que habitavam o Ceará foi marcada por uma luta permanente. De um lado, brancos que procuravam impor aos índios a sua cultura e, ao mesmo tempo, se apossar das terras indígenas, e do outro lado, os índios que resistiam às imposições culturais dos invasores europeus, né? Depois de sucessivas guerras, muitos índios foram mortos. Aqueles que conseguiram sobreviver ao massacre deslocaram-se para outros estados ou passaram a viver nos aldeamentos, né, que eram organizados por padres jesuítas. Esses aldeamentos, gente, eram locais onde os padres organizavam para manter essas pessoas que tinham se livrado, né, que tinham conseguido sobreviver a todo o massacre que os europeus, né, fizeram contra eles, certo? Esses aldeamentos, ou desses aldeamentos, o mais conhecido aqui do Ceará é o da Serra da Ibiapaba, certo? Que é onde hoje se localiza ali a cidade de Viçosa. Lá em 1861 teve um decreto, tá, da Assembleia Provincial do Ceará, que foi presidida por Manuel Antônio Duarte, que ele declarou que não havia índio no Ceará, certo? Então, durante muitos anos, os índios foram tidos como extintos. Acreditavam que não existia índios aqui. Até mesmo a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, ele não tinha registros de índios aqui no Ceará, certo? Foi somente no início da década de 1980 que a presença indígena do estado do Ceará deixou de ser ignorada, quando foi iniciado um movimento pelos descendentes dos povos indígenas para resgatar e preservar seus costumes e sua cultura, certo? A respeito do reaparecimento indígena, gente, diz aqui que atualmente os índios cearenses lutam pelo seu reconhecimento como povos indígenas, né? Para isso, algumas lideranças têm participado ativamente de vários encontros e cursos, em especial para a formação de lideranças indígenas, cuja meta é discutir a demarcação de suas terras. No tocante ao povo Tapeba, sua luta começou na década de 1980 e trilha o mesmo caminho do povo Tremembé, Pitaguari e Genipapo-Canibé. O desaparecimento, né, entre aspas, de alguns grupos fez com que os estados do Rio Grande do Norte e do Piauí não tenham sequer um grupo identificado. Entretanto, no Ceará a luta continua. Recentemente, o Conselho Indígena Missionário, que é o CIMO, eu acho que é assim que se pronuncia, identificou o povo Anassé, que habita em um território situado em São Gonçalo do Amarante e Caucaia, municípios da região metropolitana de Fortaleza, certo? Então aqui está falando um pouco sobre o reaparecimento, digamos assim. Na verdade, esses povos, eles nunca sumiram, eles sempre existiram, eles só não eram reconhecidos, né? E a partir de 1980 foi que começou a ter mais visão, né? As pessoas começaram a perceber que existiam sim povos indígenas aqui, porque eles começaram a lutar, né, mais ativamente pelos seus direitos, certo?
Aqui nós temos o mapa, gente, que é um mapa que mostra um pouco da divisão, né, dos povos indígenas em alguns lugares, tá? No livro de vocês vão conseguir ver melhor, tem até a legenda que mostra aqui quais são as regiões em que as tribos ainda estão em estudo, né? Quais são as que as terras já estão delimitadas, quais foram as regiões em que já foi declarado, né, que existem indígenas, que foi reconhecido, que está ainda em regularização e que já está regularizado. Vocês podem dar uma conferida no livro de vocês. Aqui fala mais sobre a luta, né, da posse de terras, como a gente viu, é um tema muito ligado aos povos indígenas, porque é o problema que eles mais enfrentam, né, que é a falta de posse das suas terras, né, que suas terras foram tomadas, usurpadas pelos brancos, né? E aqui fala que ainda hoje os índios lutam pelo reconhecimento de sua identidade étnico-cultural e pela demarcação de suas terras, embora seus direitos sejam oficialmente reconhecidos pela Constituição Federal de 1988. Então tem uma Constituição que ela reconhece o direito dos índios, mas na prática, né, ao que nós estamos vendo aqui, não acontece, né? Então hoje as tribos indígenas ainda lutam para ter direito às suas terras, né? E em 1985, com o apoio da pastoral indigenista, foi criada a Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Caucaia, tá? Com o objetivo de retomar a terra indígena. Essa associação passou a organizar debates com a sociedade civil, além das lutas de resistência do povo Tapeba, tá? Depois de quase 3 décadas de lutas pela posse da terra, é que o povo Tapeba conseguiu finalmente, por parte do governo, né, a efetivação da demarcação de suas terras. Então, depois de 3 décadas, né, 30 anos, depois de 30 anos lutando, foi que eles conseguiram aí, né, efetivar a demarcação de suas terras. E no dia 19 de fevereiro de 2016, na presença do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, o governador do Ceará, Camilo Santana, assinou o termo de acordo para agilizar o processo de demarcação das terras dos índios Tapeba em Caucaia. De acordo com o documento, uma área de 32,4.373 hectares, pronto, consegui, serão destinadas a 280 famílias pertencentes à tribo Tapeba, tá? Depois de anos de luta pela demarcação de suas terras, os índios Pitaguari, de Maracanaú, né, e Pacatuba, e os Tremembés do Córrego, né, que eles habitam ali em Tarema e Acaraú, e da Barra de Mandaú, conseguiram também portarias declaratórias que garantem a demarcação de suas terras. Então, depois da conquista, né, do povo Tapeba, nós temos aí mais 2 povos que conseguiram também, né, com a ajuda aí, com as lutas também que eles fizeram, eles conseguiram a demarcação de suas terras. Mesmo tendo sido expulsos de suas terras, né, e obrigados a viver de acordo com os costumes impostos pelo homem branco, os povos indígenas do Ceará resistem bravamente ao preconceito e à discriminação impostos pela elite dominante. Procuram repassar para as novas gerações suas danças e tradições, como por exemplo a dança do toré, um ritual de valor simbólico e religioso, tá? Essa dança toré, e que vem sendo preservado entre as tribos, resistindo à opressão e à discriminação. Os índios Tapeba sobrevivem do cultivo da terra, da pesca e da venda de artesanato, sendo essas atividades a maior fonte de sobrevivência desse povo, sem falar das apresentações que fazem para rituais e as escolas que visitam a comunidade, certo? Então nós vemos aqui que eles têm sua maneira de resistir, né? Uma dessas maneiras é continuar passando para as novas gerações as suas tradições e os seus costumes, porque nós sabemos que desde quando houve a colonização, desde a chegada dos europeus aqui no Brasil, a cultura indígena vem sendo o tempo todo massacrada, né? E é imposto sempre a cultura do homem branco europeu em cima da cultura indígena, certo? Então eles conseguem resistir passando essa cultura adiante para as novas gerações. Sobre os índios que resistem, né, à dominação colonial portuguesa, os índios resistiram de toda forma à exploração, né? Não é à toa que até hoje temos povos indígenas que resistiram. Para escapar da escravidão, eles fugiram para os aldeamentos, né? Como eu já falei, que eram esses aldeamentos que eram criados pelos jesuítas, pelos padres.
Apesar da maneira diferente de viver em que era imposto a cultura europeia, os índios continuaram resistindo e preservando sua identidade, suas crenças e seus rituais. O povo Tapeba, gente, que habita ali na Caucaia, como a gente viu que eles até conseguiram mais recentemente a demarcação de suas terras, aqui fala que esse povo, ele é um encontro de 3 grupos indígenas diferentes, que é o Potiguara, Tremembé e Cariri. Esses 3 grupos, eles se uniram e formaram o povo Tapeba, tá? A maioria desses povos foi levado para o aldeamento, né, e catequizado. O que é catequizado? Eles foram convertidos, né, pela Igreja Católica, tá? Pelos padres jesuítas ali pelo século XVII, tá? Os índios Tapeba, eles habitam hoje várias áreas do município de Caucaia, a 15,8 quilômetros de Fortaleza, né? Fica ali Caucaia, a distância de Caucaia de Fortaleza é 15,8 quilômetros. Algumas dessas áreas são habitadas exclusivamente por Tapeba, como é o caso dos que habitam a Lagoa dos Tapeba, do Trilho, da Barra Nova e até das Capoeiras. Já em outras áreas, como a Vila São José, a sul de Vila Nova, a população Tapeba se confunde com os indivíduos não índios. Tá? Então nós temos ali regiões em que é habitada somente por indígenas, como a gente viu aí na Lagoa Tapeba, do Trilho, da Barra Nova, enfim, é habitado somente por tapebas, mas tem outras regiões em que os indígenas, né, eles habitam os locais junto com pessoas que não são indígenas, certo? Vendo um pouco mais sobre outros povos indígenas, nós vemos aqui sobre os índios Tremembé, né, que são os índios que vivem ali em Almofala e Capinhaçu. São aproximadamente 3.500 índios que reivindicam 4.900 hectares somente na região de Almofala. Há mais de 20 anos esse povo luta, né, da justiça pelo direito da posse de suas terras, enquanto não conseguem, são obrigados a trabalhar para os poceiros que tomaram as terras indígenas, né, no decorrer da história. Diante das dificuldades de conseguir um pedaço de terra para plantar, muitos índios acabaram migrando para os grandes centros urbanos, certo? Então, assim, os índios tremembés, eles eram em muito maior quantidade do que é agora, né? Muitos migraram para os centros urbanos e simplesmente porque eles não conseguem, né, conviver ali naquela região e se manter os seus costumes e suas tradições. Então, muitos abandonam e vão para os centros urbanos, né, as cidades. Temos aqui sobre os índios Pitaguari, né, que eles vivem ali no distrito de Santo Antônio do Buraco, que é localizado no município de Maracanaú. Eles se encontram na reserva indígena de Pitaguari, dos Pitaguaris. Esse povo habita o local desde o século XVII, gente, quando foi catequizado pelos jesuítas. Os descendentes dos Pitaguaris atualmente sobrevivem numa pequena reserva formada por casas de taipa, sem luz elétrica, água tratada e praticamente sem escola para seus filhos. Em dezembro de 2006, os índios Pitaguari tiveram suas terras demarcadas pelo Ministério da Justiça. Os Pitaguaris são a segunda etnia no estado a conseguir a delimitação de suas terras. A primeira etnia foi o Tremembé, como a gente viu, né, que vive no córrego João Pereira. E aqui sobre os índios Anassé, diz que eles habitam ali no município de São Gonçalo do Amarante, né, Caucaia, e que está em um processo de identificação como povo indígena. Então, eles ainda não são identificados como povos indígenas, certo? É um povo que foi descoberto recentemente, digamos assim. Eles estão aguardando serem considerados como povos indígenas e também estão aguardando pela delimitação de suas terras, certo? Aqui nós temos esse mapa que ele distribui ali onde fica a região em que se localiza cada um desses grupos aqui, né, desses grupos indígenas. Temos os Tapebas, Pitaguari, Genipapo, Canindé, Tremembé, Cariri e Paiacus, certo? Então você pode dar uma olhada no seu livro. Como é preto e branco, né, no livro, fica até ruim também da gente identificar a legenda. Seria muito melhor se fosse colorida, mas dá para vocês darem uma lida aí, se vocês se interessarem, para ver onde é que fica aí, onde é que se localiza cada grupo indígena. E a gente vai continuar, que eu disse para vocês que a gente ia trazer dois conteúdos sobre a vida indígena. E a segunda é falando sobre atividades econômicas e patrimônio cultural dos índios cearenses, da página 52 a 56.
Na página 52 ele inicia falando, né, que nas tribos cada membro tem uma ocupação de acordo com o sexo e idade. A gente até já estudou isso, né? Tem muita divisão de trabalho por conta do gênero, né? Homem, mulher. E também aqui a gente vê que não é só por gênero, mas também por idade, né? Jovens, adultos, possuem funções diferentes no dia a dia. Entre os povos indígenas cearenses, a atividade agrícola se inicia com o preparo da terra nos meses de janeiro e fevereiro. Das espécies plantadas, aquela de valor medicinal e nutricional, como agrião, boldo, capim-santo, hortelã, malvarisco, pião branco e roxo, manu, marupá, limão, laranja, inhame, cravo, couve, cebola do mato, cebolinha, flor balão, cumaru, alho, amor crescido, mamão e algodão, né? Essas são as plantas que têm tanto valor medicinal, né? Serve para algumas doenças, para curar algumas doenças, como nutricional, né? Para se alimentar. Tudo que era produzido na aldeia era repartido entre todos os povos e grupos. A gente também já viu um pouco disso, né? Não existia ricos e pobres dentro das aldeias indígenas, né? Eles são todos iguais. Então, tudo que eles coletam, que eles tiram da terra, é dividido igualmente para todo mundo. Outras espécies são coletadas, como o jatobá, a jurema, a casca de caju, o azedo. O extrativismo, né, que é a coleta, né, tirar frutos da natureza. Quando eu digo frutos, eu falo tanto de elementos naturais, como elementos vegetais, como retirar também, coletar elementos vindos dos animais, né, de origem animal. O extrativismo ele é muito importante, né, na atividade dos índios Pitaguari, que nas localidades de Santo Antônio, Horto e Olho d'Água dedicam-se ao corte de madeira e à mineração de areia lavada. Contudo, essas atividades têm despertado preocupação entre as lideranças locais por conta da devastação ambiental. Diante disso, os índios têm procurado outras formas de geração de emprego e renda para as famílias dessa localidade. Então eles perceberam que esse extrativismo ele está de algum modo causando mal ao meio ambiente, né? Está havendo muito desmatamento. Então eles mesmos estão se reeducando para criar uma outra forma de gerar, de eles poderem sobreviver, né? Que não agrida o meio ambiente. Além do extrativismo, o povo pitaguari tem como fonte de renda a atividade artesanal. A partir da matéria-prima da região que habitam, eles produzem bijuterias, trajes típicos, que são feitos de fibra de tucum e outros materiais. Os colares de diversos artigos são feitos a partir das sementes nativas de juriquiti, acho que é assim que se chama, juriquiti, mucunã, linhaça, mulungu, ou mulungum, lágrima de Nossa Senhora, sabonete, coco babão e coco babaçu. Muitos trabalhos manuais se destacam, como os bordados, os fuxicos, os crochês, além dos cestos e sacolas de palha. Outra atividade que se destaca é a fabricação de cerâmica, feita com diversos tipos de barro e pintado à mão. Até então a gente só tinha ouvido informações a respeito de artesanato, né, com palha, com madeira, mas eles também utilizam barro, né, como a gente está vendo aí na confecção de cerâmica. A agricultura é a principal atividade econômica do povo Tremembé, que cultiva mandioca, feijão, arroz, batata doce, banana, coco, melancia, abóbora, caju e goiaba. Com a mandioca, eles fabricam a farinha de pubá, né, que é a farinha grossa, e beiju, e a farinha de beiju. E com caju, eles fabricam o mocororó, que é uma bebida ingerida nos dias de Torém. Torém é um ritual indígena. Além da agricultura, os tremembés se dedicam também à pesca e à atividade artesanal. A atividade de caça e coleta por conta da degradação ambiental já não é praticada com muita regularidade. A coleta de produtos vegetais é realizada em determinadas épocas do ano ou conforme a necessidade. Entre os produtos coletados estão a azeitona, o jatobá, o ingá, a goiaba, o murici, o urucum, a tiúba, o urucu, a mumbuca e o mel de jataí. Já a atividade artesanal é direcionada para a confecção de colares de sementes e conchas, né, no caso os búzios, brincos, paneiros, não sei o que são paneiros, caçoás e rendas de biuro.
acho que é assim que se pronuncia, principalmente atividades realizadas pelas mulheres na comunidade Tremembé. Então, como a gente viu também já, né, sobre essa divisão do trabalho, todo esse artesanato ele é muito mais fabricado por mulheres do que por homens, né? Os homens eles ficam responsáveis mais pela coleta, pela caça, certo? Desses materiais e dos animais que eles caçam para poder se alimentar. Gente, existe uma comemoração entre os índios Tremembés que é o dia da carnaúba, tá? Carnaúba, gente, ela é uma árvore que é muito abundante aqui no Ceará. Eu acredito que no Nordeste inteiro, mas no Ceará tem muito, né? Se você não sabe o que é carnaúba, provavelmente seu pai ou sua mãe já deve ter visto, conhece carnaúba. A gente encontra muito mais facilmente ali pelas cidadezinhas do interior aqui do Ceará. E eles comemoram esse dia da carnaúba no dia 20 de outubro, certo? E aí eles fazem uma festividade, eles fazem uma festa, né, para comemorar esse dia. A carnaúba, ele é um produto muito importante, tá? Por isso que eles comemoram essa data, né? Porque é um fruto importante para eles, né? Para a tribo Tapeba. Porque delas eles tiram a fibra da palha, né? E a fibra das quais são feitas as vestes tradicionais, certo? O artesanato até a coberta das casas. Então, ela é utilizada não só para fazer adornos, mas também para a moradia deles, né? Então, é realmente muito importante. Do tronco, né, são feitos os móveis, das raízes remédios capazes de curar as piores dores. Da palha são feitas saias, cocares e tangas. Das fibras são feitas vestimentas para as mulheres, além de bolsas e cestas. O tronco serve para a fabricação de barcos e produtos artesanais. Então, vocês estão vendo que a árvore como um todo, ela é utilizada pelos indígenas para diversas coisas, como a gente está vendo aqui, muito importantes, né, para eles. Moradia, vestimenta, para curar dores, né? Então, por isso que eles comemoram o dia da carnaúba, certo? Sobre as crianças indígenas, gente, aqui fala que as crianças indígenas elas crescem em contato com a natureza e desde pequenas elas aprendem sozinhas a nadar, a confeccionar seus próprios brinquedos que são construídos de sementes, de penas e outros materiais. Tudo é retirado da natureza. Construir o brinquedo é parte da brincadeira também. As crianças indígenas eram bastante respeitadas e aprendiam os costumes de seus povos através do exemplo dos seus pais e participam de atividades na aldeia, né, como rituais, festas, pescas, caças e fabricação de cestos e potes. Então, desde pequenos eles já são ensinados, né, a cultura, o costume e já participam de todas essas festas, festividades, né, e atividades importantes da aldeia. No fim da década de 1990, iniciou-se no Ceará o processo de construção das escolas indígenas. Então, vamos entender um pouco mais sobre essas escolas indígenas, certo? Vocês podem ir para a página 56, porque aqui a imagem está bem complicada de entender, mas tem falando aí sobre a educação escolar indígena, né? Que diz o quê? Que a educação escolar indígena é uma modalidade de educação básica que garante aos indígenas a recuperação de sua memória histórica, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, bem como o acesso às informações, aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas, certo? Atualmente existem 37 escolas indígenas na rede estadual e 4 escolas das redes municipais. A educação escolar indígena é assegurada na Constituição Federal Brasileira de 1988, na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, que assegura às comunidades indígenas o direito à educação diferenciada, específica e bilíngue. Tá. Por que ela é diferenciada? Por que as escolas indígenas é diferente das escolas convencionais? Porque eles vão aprender sobre toda a cultura indígena, tá? Sobre todos os costumes e tradições, além de aprender o que a gente aprende normalmente na escola, nessas matérias básicas, português, matemática, eles aprendem tudo isso também. Só que eles aprendem também sobre a sua história, né? Sobre os seus costumes, sobre suas tradições. E principalmente, eu acho que a maior diferença de todas é aprender a língua do seu povo. Por isso que aqui diz que é bilíngue, ó. Bilíngue por quê? Eles falam português, né? Então, tem a disciplina de português, eles veem tudo que a gente vê em português normalmente, mas eles também estudam também a língua do seu povo, né? A língua nativa do seu povo. Por isso que ela é bem diferente da nossa, né? Da nossa escola tradicional. E aqui, gente, vocês vão ter a atividade, tá? Cada uma dessas páginas aqui tem uma questão só.
certo? Por isso que eu coloquei assim, parece que são muitas, mas não são, tá? Cada página dessa aqui tem uma questão. A 45 tem uma questão, 46 tem uma questão, se não me engano, 49 tem uma questão também, 51 tem uma questão, e na 52 vocês vão fazer a questão 2, certo? Somente isso. E aqui sobre atividades, né, econômicas do patrimônio cultural indígena tem a página 53 e a página 56. Então, mesmo que vocês estejam achando que são muitas páginas, não se preocupem, cada página tem apenas uma questãozinha, tá bom? E como vocês sabem, né, vai cair questões referente a esse conteúdo que a gente viu agora lá no TD de História, né, que sempre ele começa com as questões relacionadas ao conteúdo de História e no final a gente tem as questões relacionadas ao conteúdo de História do Ceará, tá bom, meus amores? Então é isso, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.